Bem-vindo, esta é a Corretores TV, mais um podcast feito para você, com equipe técnica dedicada para trazer do mercado imobiliário histórias inspiradoras com personagens que fazem diferença na minha e na sua vida. E a gente tem o orgulho sempre de receber gente aqui que vem contar histórias e experiências de vida, e hoje nós estamos recebendo aqui o Eliezer Furlan, mais conhecido como Furlan. Bem-vindo, Furlan. Obrigado, Dawn. Tudo Obrigado bem? Pelo convite. Estou bem, e você? Tranquilo? Tudo bem, tranquilo. Furlan, você hoje está na loja Sabará da Plano, é isso? Isso, hoje eu atuo na loja Sabará, juntamente com a Lara. Tá certo. Estamos E antes lá. de começar, então já vamos a pergunta básica, né? Me fala um pouquinho o Fulano na fila do pão. Casado, solteiro, filhos, vamos lá. Eu costumo dizer que eu tenho a personalidade de quem é o Eliezer e quem é o Furlan, né? Tá certo. Mas os dois são... Você é daqueles sortudos que conseguiu usar o próprio nome de guerra, né? Não Tá, consegui, infelizmente. Tá certo. Tenho 29 anos, sou bem casado com a Luana, Tá bom. atua também na Plano e Plano, assistente do Oswaldo. Tá. Não tenho filho ainda, mas pretendo ter aí nos próximos Você é jovem, dias. você é jovem. E nasci em São Paulo mesmo. Ah, é? Na Qual região bairro? de Interlagos. Interlagos, lá perto do Grajaú, para depois Não, já mais perto ali da Robert Kennedy. a Robert Agora Kennedy, é Atlântica, agora né? é Atlântica, certo. Olhando para a represa. Isso. Tá muito... A rua da minha casa era na rua de trás da represa. Perfeitamente. Então, perfeitamente. cresci lá. Eu morei 14 anos lá e depois eu me mudei para a região do Capão Redondo. Capão Redondo, tá. E não saí mais de lá, né? Aham. Hoje eu moro na Vila Andrade, mas faz pouco tempo que eu tô lá. Tá. Comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 14 anos. Com 14 anos. Fui cobrador de ônibus. Ah, você mudou já para trabalhar? Já. Foi para Capão Redondo? Minha mãe... Fazia qual linha? Valo Velho, Santo Amaro, Capão Redondo, Jardim Santo Amaro? José, Terminal Santa Amaro. Aí, perfeitamente, perfeitamente. Fazia essa linha, trabalhei lá até os meus 18 anos. Perfeito. E depois ingressei na carreira de panificação. Tá. E aí fiquei... Dos 14 aos? Dos 14 aos 18 fui cobrador. Cobrador de ônibus. Isso. Perfeito. Eu só saí porque tiraram os cobradores da... Na verdade, eu era cobrador de lotação, né? Lotação. E aí tiraram os cobradores e me mandaram Porque o ônibus nem podia com 14 anos, né? Isso. E você era cobrador de lotação, aí quando acabou os cobradores, você saiu e foi procurar uma vida nova. Isso. E aí o marido da minha mãe trabalhava no mercado. Tá. E tava precisando de ajudante de padeiro lá. Você lembra o nome do mercado? Não? Pode falar, não? Posso. Na verdade, já até venderam, né? Beira Alta. O nome. Beira Alta, tá. Os donos lá são portugueses. Tal, na região do Capão Redondo ali? Isso. Entendi. Na verdade, eu morei, era na região do Dom José, né? Então, tinha algumas lojas que eu atuei. E de lá eu entrei como ajudante, fui me performando lá dentro. Entrei para a profissão de padeiro. Olha aí. Fez curso? Fiz. O sindicato de panificação, essas coisas? Entendi. Até aqui em Santo Amaro, o sindicato. Bom. Entendi. E fui também dono de negócios. Olha. Eu fiquei... E você ficou como padeiro no mercado até quando? Eu fiquei até 2018, né? Como padeiro. E aí foi aí que você saiu para abrir seu negócio? E aí saí, e aí abri uma pastelaria. Aonde era a pastelaria? Era lá no Jardim Santo Eduardo. Do lado, no Mundo das Artes. Sei. E o nome da pastelaria era até engraçado, que era a pastelaria Tô Com Fome. Tô com fome. Só que eu era muito novo, né? Eu e minha esposa, dois jovens. A gente tinha... Você estava casado já? Já. Quantos anos você casou? Eu casei com 19 anos. 19 anos. Isso. Então, você e sua esposa, casados, 19 anos, vamos abrir uma pastelaria, tô com fome. Né? E aí, como é que foi? Isso deu certo, não deu certo? Como é que foi? Não foi uma experiência muito legal. Por quê? Pela imaturidade que a gente tinha, questão de gestão, de dinheiro, saber o que está comprando, o que está vendendo. Tá. E a gente foi naquela emoção. Hoje a gente já pensa mais, a vida já ensinou, mas naquela época eu gastei todo o dinheiro, investi mesmo, fui de cabeça. E não deu muito certo, né? A gente teve que fechar. Mas você estava estudando? Você estudou? O que você fez? Estudei. Você estava fazendo o que na época? Eu estava, na época, porque assim, eu sou pastor hoje, né? Tá bom. Na época eu estava estudando teologia. Tá bom. E aí eu saía de lá, deixava ela na loja e ia estudar. Tá. E conforme foi vindo a demanda da loja, eu acabei nem terminando, né? Tive que trancar a matrícula. Entendi. Para poder investir meu tempo na loja. Só que foi aquilo que eu te falei, a falta de gestão, muitas vezes, de você coordenar o dinheiro, saber o preço do que você está pagando, está vendendo. Eu acabei quebrando em 3 meses. Olha aí. E eu perdi 30 mil reais, assim.
Mas eu ganhei experiência, né? Tá. E aí, depois disso, eu fui Uber também. Trabalhei de Uber. Voltei para panificação. Tá bom. Trabalhei no mercado de italiano, aqui na Juscelino Kubitschek. Tá. Em que anos era isso? Era 2019. 2019. Tá. Eu fiquei o ano de 2018 inteiro Na pastelaria desempregado. e... Não, na verdade, eu fechei a pastelaria em junho. Né? Tá. E nesse resto de ano eu fiquei desempregado. Tá bom. E aí não deu certo na Uber também, eu não consegui. Por que não deu performar. certo na Uber? Você é autônomo? E... É que assim, eu aluguei um carro, né? Tá. E eu pagava aluguel por semana desse carro. Então, na época, a Uber era boa, mas você tinha que trabalhar, tipo, 10, 12 horas para você conseguir pagar o aluguel do carro e etc. E no dia que eu peguei o carro, no primeiro dia que eu fui trabalhar, bateram no carro. Tá. E aí eu tomei um prejuízo logo de cara e isso me desanimou muito, né? E eu acabei não conseguindo recuperar. E foi um dos momentos difíceis na minha vida financeira, principalmente. Casado, perdeu o negócio, sem profissão ainda. Morando de favor na casa da sogra. Ah, é mesmo? Você não tinha nem aluguel você tinha? Você pagava? A gente pagou aluguel um tempo. Tá. E aí a nossa missão era construir na nossa sogra, né? Tá. E ela falou, ó, vem morar pra cá, fica aqui com a gente e aí você vai juntando dinheiro. Isso lá no Capão Redondo? Lá no Capão Redondo. Tá. Só que não deu certo, a estrutura da casa dela não dava e etc. E nesse meio tempo que nós estávamos lá, o meu sogro faleceu. E a gente iria sair, mas a minha sogra falou, não, fica aqui mais um tempo, né? O seu sogro acabou de falecer, etc. Então a gente ficou lá. Você mora com ela até hoje, não? Não, hoje não. E aí, em 2019, eu ingressei novamente, né, na panificação. Perfeito. Fiquei 2 anos. Já tinha experiência? Já. Só que eu tive que voltar tudo do zero, você acredita? Ah, normal. Porque a padaria que eu ingressei era uma padaria artesanal. Tá. Né? Então é tudo natural, tudo sob medida, fermento natural. E essa área eu não sabia, porque eu entrei na área de pré-misturas, né? Tá. Então já era tudo pronto, era só colocar água lá, o fermento, bater. Põe na batedeira, exato, desenrola e vai embora. E lá não, aí lá eu tive que falar, aí falaram pra mim, olha, lá, aqui você vai ter que entrar no começo pra você aprender o universo da panificação natural. E aí eu me encantei, na verdade, Tá. né? Eu trabalhava à noite, eu nunca tinha trabalhado à noite. Tá. E eu entrava lá das 10 às 6 da manhã. Olha aí. E era um universo que eu não sabia da panificação, eu me apaixonei pela área. E aí eu fui saber diversos tipos de pão natural, pão italiano, Entendi. etc. E nesse meio tempo, né, veio a minha esposa, Luana, ela entrou na corretagem, né? Só que não deu certo, ela não se encaixou, não virou para ela. Tá. Mas foi na Plano? Foi na Plano, foi na Plano. Tá. E isso foi em 2018. Como corretora? Isso. Tá. E aí ela saiu. Tá. E aí, Ela tirou o Cresce tudo? Tirou. Tava tudo certo já. E aí, nesse meio tempo, ela saiu, ficou em casa, né? E aí eu entrei no mercado para trabalhar. E o Oswaldo, né, diretor Oswaldo, virou gerente. Tá. E aí chamou ela para ser assistente dela. Inclusive, assistente dele, né? Tá. Inclusive, hoje ela é conhecida na Plano como Tia Lu, né? Como? Tia Lu. Tia Lu. Que é o nome dela, Luana. E ela entrou. E deu super certo, tá com ele até hoje. Tá assistindo aí. Beijo, amor. Te amo. E ela pegou e entrou e foi de cabeça e deu certo. Até hoje ela trabalha com ele. Mas não como corretora? Não como corretora, como assistente. O back-office aí da diretoria. Da diretoria. E aí, dentro disso, começou a surgir os convites, né? E eu tava no CLT, tava lá, tava tranquilo. Só que eu comecei a ficar cansado do período noturno. 10 a 6 todo 10 dia? a 6 domingo a todo domingo dia. ou não? Domingo a domingo. Ah. Tinha uma folga na semana, né? E aí eu comecei a ficar cansado. Veio a pandemia, né? Aí mudaram o meu horário. Eu saí, tiraram o horário da madrugada para reduzir o custo. Tá bom. Me colocaram de manhã. Consequentemente, a minha renda reduziu muito. E aí eu precisei pegar minha moto e fazer entrega no iFood. Tá. Então eu saía de lá 2 horas, ia pro iFood você é multitarefa, hein? Pasteleiro, iFood, Uber, vamos lá, e aí? E aí eu Completava a renda com completava fazer a renda entrega. com o iFood.
Aí tinha que andava de máscara, né? Aquela coisa toda, a pandemia No meio estourando. da pandemia, foi surreal, né? Isso. Mas eu precisava E a mulher trabalhando no mercado trabalhar. imobiliário. Isso. Entendi. E aí eu peguei, fui indo. Aí quando melhorou as coisas na pandemia, voltou o meu horário normal e tal. E aí que entrou a corretagem na minha vida. Tá. Como? Na verdade, a corretagem ela não era uma realidade para mim. É. Eu tinha muito um preconceito sobre a corretagem. Por quê? Que você Porque pensava? eu pensava que assim, tipo, hoje eu tô trabalhando, eu tenho o meu salário. Na época eu ganhava, trabalhando à noite, uns 3, 4 mil reais por mês. Eu não ganhava mal. Só que eu Como CLT, padeiro. como CLT, isso. Só que eu pensava assim, meu, o cara vai ficar lá no plantão o dia inteiro, fica falando com gente, tem que trazer cliente pra loja. Se o cara não vender, ele não tem dinheiro. E eu fiquei assim, né? Então eu conheci, por exemplo, o Oswaldo e a Carolina, eu conheci eles em 2015. E quando eles entraram na corretagem, eles já me chamavam. E eu falava, não, isso não é pra mim, eu não quero, não vou, não tem como, enfim. E aí, em 2021, eu fiquei muito cansado, né? E ele sempre, meu, vem pra corretagem, vai dar bom e tal. E eu comecei a pensar no assunto. Pô, mas cansado é óbvio, né? É. Trabalhava a noite inteira, fazer entrega no outro dia, pô, e Sim. dormia que hora? À tarde? Dormia à tarde. E aí eu falei, meu, eu vou ingressar nisso. E aí no começo a minha esposa ficou meio receosa, porque ela não deu certo. E ela falou, meu, a gente tá começando a reconstruir nossa vida agora, financeiramente. Sim. Nos estruturando agora, você tem certeza que você quer? Eu falei assim, cara, eu quero. Eu quero ingressar nisso. E aí eu pedi as contas na empresa, 2 anos de empresa. Falei, meu, eu tava com férias vencidas. Tá bom. Eu falei, eu vou cumprir o aviso prévio aqui, na minha cabeça, né? Eu vou cumprir o aviso prévio. Eu sei que não vai ser fácil, eu não vou vender logo de cara. Certo. Mas eu vou fazer aqui, vou pagar umas dívidas e para me ganhar tempo para me vender. E fiz isso, foi isso que eu fiz. Tá. Eu saí em abril de 2021, ingressei na Plano e Plano. Abril de 21, tá. E até hoje não saí dela. Mas você, então, vamos lá. Mas você chegou. Você veio para quê? Qual foi a sua primeira função? Eu vim para ser corretor, né? Tá. Na equipe, na época, o Oswaldo era gerente, então eu entrei na equipe dele. E eu lembro que aqui tinha um projeto piloto, na época que o RH tinha feito, na época era a Kaline, que era a incubadora. Tá bom. E aí eu entrei e fiz isso, uma semana de incubadora aqui em Pinheiros, no auditório. E aqui eu aprendi sobre o Salesforce, a empresa tinha acabado de implantar o sistema. Eu aprendi sobre o Salesforce, aprendi um pouco sobre Minha Casa Minha Vida. Tá bom. Aprendi como que funcionava as hierarquias da empresa, a história da empresa, né, a história da Plano e Plano. Entendi um pouco de atendimento, crédito da empresa, comercial, tudo. Tá. TI. Tá. Então eu tive palestra com Trevisan, com Result na época, com o pessoal do crédito, Bruno, o pessoal. Para mim isso foi muito rico, porque eu comecei a fazer plantão já sabendo de algumas coisas, como funcionava na empresa. Certo. E eu entrei, na época a loja era o Campo Limpo, comecei a fazer roleta, né? Tá. E ingressei de cabeça. E aí como eu ficava num tempo de limbo até eu conseguir pegar a roleta devido ao estágio e tal. Certo. Eu ficava no plantão fazendo lista, né? O Oswaldo pegava uma lista de clientes, que é chamado lista fria, né? E eu ficava ligando para os clientes, chamando para vir para a loja, fazer visita, etc. E assim eu fui trabalhando. E aí comecei a estudar muito também sobre Minha Casa Minha Vida, nos tempos vagos que eu parava ali um pouco. Tá certo. Eu assistia muito vídeo sobre regras do programa, sobre financiamento, assistia muito Ricardo Quebra as Regras, né? Sim. Assistia muito ele. Tá. E aí eu fui ingressando na corretagem. Tá bom. Hoje eu converso com alguns corretores que estão começando e eu falo, olha, o começo não é fácil. Você não pode desistir. Sim. Porque se você desiste, nada flui do jeito que você espera. Às vezes a gente entra com uma emoção muito grande de que enxerga um que vende 5, 10 unidades no mês e fala, cara, vai acontecer comigo também, só que existe um processo nisso, né? Sim.
E aí eu entrei. E foi como né? corretor, quanto tempo você ficou? Eu fiquei até 2023. E você lembra da sua primeira venda? Como é que foi as Lembro. vendas? Como é que foi? A minha primeira venda, eu vendi para um casal, foi um Edivar Camilo. E eu sempre ouvi muito falar sobre reversão. Tá. Né? E eu sempre ouvia falar, olha, o cliente ele quer tudo, só que às vezes, né, não fecha a conta para ele e tal. Então você tem que saber reverter esse cliente. Tá. E esse cliente ele queria na época um Florado IP. Só que o Florado IP ele era um produto muito bom e tal, só que não fechou a conta para ele porque ele tinha uma aprovação baixa, a renda dele era baixa. Baixa pro produto. A esposa também não trabalhava, Tá etc. bom. E eu cheguei lá, ele precisava, eu lembro até hoje, ele precisava dar 40 mil reais de entrada, fora o fluxo de pagamento, né? Bom. E ele falou assim, cara, eu não tenho, eu vou ter que esperar, meu sogro vai vender um terreno que ele tem, aí eu compro. E na hora eu falei assim, olha, se você esperar o seu sogro vender, desses 40 vai virar 80. E você não vai conseguir fechar a conta. Da mesma forma, o seu perfil ele não vai mudar daqui 3, 4 meses, 1 ano, né? Sim. E só que antes disso eu tinha feito um trajeto do trabalho dele pro Edivar Camilo, Tá. no Butantã, e o fluxo. Ele comprava dando 200 reais de entrada, financiamento, mais o fluxo, e fechava a conta para ele tranquilo. Tranquilo. 2 dormitórios também. Na época não tinha 2 dormitórios com varanda no Florado IP, então era a mesma planta, o que mudava era o percurso. E ele trabalhava no Campo Limpo, então tipo, ele iria pegar só um ônibus do apartamento pro Campo Limpo. E eu falei para ele, cara, eu tenho uma proposta para você. Você consegue, né, olhar pelo menos e tal? Ele, não, porque eu quero lá e tal. Eu falei assim, olha essa proposta. Eu mostrei para ele o fluxo, ele se interessou, mas ele falou, mas não, onde que é? Aí eu peguei e fui para ele, olha, na região ali do Jardim Celeste. Aí ele ficou pesquisando e tal. Eu falei assim, olha, eu tomei a liberdade de fazer um fluxo aqui para você, de como você vai fazer para trabalhar e para voltar para casa. E eu mostrei para ele, ele falou assim, cara, é muito perto. Eu falei assim, você vai gastar aí uns 20 minutos. E aí ele falou, não, mas a minha filha estuda e tal, ela estuda na ETEC lá, não sei na onde. Eu falei, mas a mesma distância que ela vai ter daqui do Campo Limpo para a escola, também. você vai ter também. Tá. E ele falou assim, cara, eu vou pensar, e essa é uma frase, talvez, que te dá muito medo na corretagem, né? Vou pensar e depois eu te respondo. E não volta, nunca mais. E eu falei assim, cara, tudo bem, você pode pensar. E na época eu não era... eu sempre também fui muito direcionado a não estar desesperado pela venda, por esse negócio. Que é um sonho que você está realizando ali, e o dinheiro é a consequência disso. Sim. E aí eu peguei e falei pra ele, tudo bem. E ele foi embora, isso era um sábado. E aí no domingo pela manhã, ele me chamou e falou assim, olha, eu vou fechar. Pode rodar o contrato. Entendi. E aí eu falei assim, mas você precisa ir na loja. Ele falou assim, não, roda o contrato aí, vai vir no meu e-mail, assim, se eu tiver alguma dúvida eu te falo. Tá. E aí eu tirei algumas dúvidas dele do contrato. Na época eu não sabia muita coisa, pedi ajuda dos universitários. Tava aprendendo. Isso. E com 30 dias foi essa minha primeira venda que eu fiz. Legal, bacana. E depois disso teve uma venda que marcou muito a minha vida, que eu lembro até hoje. Qual que é? Foi também o Edivar Camilo. Eu vendi muito Edivar Camilo. Entendo, tô percebendo. Eu tava no Campo Limpo Foi um produto que fez diferença. Exato. E tinha cliente que queria no Florado IP e não fechava a conta. E eu colocava ele no Edivar Camilo. E veio uma moça, né? E ela tava procurando um apartamento, já ela tinha vindo da concorrência. E o que marcou a minha vida é as palavras que você lança na vida de alguém. Tá. Né? Porque ela veio e o corretor da outra consultora falou para ela assim, olha, se você não tiver esse dinheiro, você nunca vai comprar um apartamento. E ela veio com esse pensamento, eu nunca vou comprar um apartamento. Tá. E aí eu não consegui falar para ela do apartamento. Eu precisava reverter o pensamento dela primeiro. Tá. Então eu não reverti ela em produto, eu reverti ela em pensamento. Tá bom. E eu tive que falar para ela, olha, nada do que falam para você, do que você vive, né, não vai se cumprir na sua vida. Então, se te falaram que você não consegue, você tem que ter fé e acreditar que você vai conseguir. Com certeza. E aí eu peguei os dados dela e tal. Com muito custo, ela não queria entregar. Porque eu liguei para ela, na verdade. Tava com medo. E ela falou assim, olha, eu tô desistindo, não quero. Falaram para mim que eu não consigo, eu não tenho dinheiro para dar entrada, não dá.
E aí eu peguei e falei, qual que é a sua renda? Ela falou assim, olha, eu ganho R$ 2.500 por mês. Tá bom. Eu falei assim, cara, você consegue comprar? E ela, não, eu não consigo, porque eu fui em tal lugar e nesse lugar falaram pra mim que eu precisava de entrada alta, que qualquer lugar que eu fosse eu não ia conseguir. Eu falei assim, você acredita no seu sonho? Ela falou assim, eu acredito, mas devido ao que me falaram, eu passei a desacreditar. Eu falei assim, então dá um voto de confiança agora para uma empresa e um profissional que vai te ajudar. Vem aqui para te... E ela mandou a documentação dela, eu lembro que eu fechei ela na loja Guarapiranga. Ela queria um empreendimento Estação Santo Amaro. Na época tinha lançado. E não fechou a conta lá, por ser um lançamento, não fechava a conta para ela. E eu falei para ela, eu tenho um produto que vai fechar a conta para você. E ela falou, qual? Eu falei, Edivar Caminho. Ela no Butantã, eu falei assim, nossa, tem uns parentes meus que moram lá. Eu falei, olha que legal. Ela morava no Parelheiros. Tá. E eu levei ela pra Zona Oeste. Tá certo. Nada a ver. Sim. E eu lembro que na hora de fechar a conta, ela chegou, né? Eu falei assim, olha, você vai precisar de um desconto aqui, eu vou tentar esse desconto para você. E aí a gente vai tentar, mas eu preciso saber se você realmente está disposta. E ela, não, não estou disposta, eu quero comprar, eu quero seguir. E eu briguei muito pelo desconto. E no meio da negociação, ela começou a ter uma crise de ansiedade. Eita! E aí eu tive que parar tudo, dar água para ela. Eu falei, meu, esquece agora o que você tá... A briga que a gente tá, porque essa briga é a gente que vai ver se consegue para você. E pensa agora em você. E comecei a acalmar ela, ela começou a chorar muito. E aí eu falei assim, agora eu não sei se eu falo para ela se foi aprovado ou não, porque vai que eu falo, foi aprovado, a mulher tem um pirifaque aqui na loja. Mas foi aprovado e ela chorou, lembro que ela chorou muito. Ela me agradeceu muito. Qual que é o nome dela? Você lembra? Gabriela. A Gabriela. E ela sempre me agradeceu, ela recebeu as chaves do apartamento, tudo. Uns tempos atrás aí ela me procurou de novo, né? Querendo outro apartamento, direcionei ela para um corretor, ela comprou outro apartamento, comprou uma Esfera. Para quem não comprava nenhum, ela tá no segundo. Comprou outro no segundo. Tá. E isso foi uma venda que me marcou muito. Tá, que bacana. E aí depois disso, eu sempre falo que eu nunca fui um corretor de alta performance. Tá. Né? Mas eu passei altos e baixos na corretagem. Mas que baixos foram esses? Me fala aí. Eu ficava muito tempo sem venda, né? Quando eu entrei, eu fui direcionado ao quê? Olha, divide o seu dinheiro por 12. A primeira venda saiu com 30 dias, não foi? 30 dias. E depois, como é que foi depois e era uma coisa assim, eu sempre era muito bom no começo do ano. Então, tipo, janeiro, fevereiro, março, abril, eu vendia todo mês. Tá bom. E aí, depois eu despencava. Por quê? E aí eu fazia 1, 2 vendas, cada 1 mês, 2 meses. E eu ficava sem entender. E por que você acha? E aí, depois de um tempo, eu fui entender que eu não investia como eu deveria. Seja recurso financeiro, tempo e trabalho. Tá. Né? E aí eu tinha muito medo, porque eu tinha investido muita grana no negócio. Na pastelaria. E eu falava, e se eu investir aqui e der errado, né? E sempre me falavam, meu, investe que você vai ter retorno, investe que você vai ter retorno. E eu ficava ali, né? Sem investir, ficava no plantão. E aí eu falava, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí no final de 2022 eu eu lembro que eu fiz uma venda, eu recebi ela em 7 dias. E eu falei, cara, eu vou pegar um dinheiro e vou investir. Tá. E aí eu fui investir no Facebook, Instagram. Tá. Eu não sabia fazer. Contratei uma empresa para fazer para mim. E depois que eu fiz o anúncio, eu fiz 4 vendas. Olha aí. Fiz 4 vendas e eu falei assim, vale a pena investir, né? Tá certo. Só que aí em novembro, né, de 2022, eu vendi muito, né? Fiz uma média de 20 vendas de novembro até janeiro. Tá. E depois despencou de novo. Eu falei, cara, não acredito. O que tá acontecendo? Só mesmo, que uma coisa mesmo com investimento. Só que uma coisa que, mesmo antes do investimento, teve uma fase que eu fiquei, tipo, 4 meses sem vender. E eu lembro uma vez que a minha esposa estava doente, eu tinha pegado dengue. E eu fui fazer comida lá pra gente comer. Tá. E não tinha comida. E aí eu olhei para isso e falei assim, cara, será que realmente é essa profissão que eu quero ter para mim? Será que realmente é isso que eu quero? Pesou. E
eu falei... E eu aprendi muito a questão de ser sacerdote do lar, de ser... Eu lembro quando eu fui casar, meu pai falou assim, você vai tirar ela de casa? Ela tem tudo com os pais, então você vai ter que dar tudo que ela tem. Sim. E eu me peguei nessa situação, eu falei assim, cara, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei, eu vou sair, vou voltar a ser A responsabilidade pesou forte aí. Foi. Eu falei, eu vou precisar voltar a ser CLT, ou vou voltar pro iFood, ou fazer alguma coisa, porque não tá dando certo. E aí eu lembro que eu fiquei pensando a tarde inteira, e ela muito ruim, né? Ficou bem ruim da dengue. E eu falei, cara, se eu não vender mais, eu vou sair. E aí passou uns 15 dias, eu tava na Guarapiranga, Tá. e tocou um lead pra mim. E eu peguei esse lead, né? Era um simulador da Plano. Pra quem aí não acha que os leads da Plano são ruins, eu sempre falo, não existe lead ruim, existe a forma de você trabalhar cada cliente. E eu lembro que foi uma moça que ela queria um apartamento na Zona Leste. E eu fui, atendi ela e tal, e a venda aconteceu. Tá. E aí eu consegui, né? Deu uma respirar. respirada. E aí eu entendi que o foco de você estar numa profissão que ela vai exigir de você desafios, seja eles qual for, financeiro, familiar, etc., você não pode desistir. Sem dúvida. Porque se você desistir, você já assinou o seu fracasso. Então, eu falei, cara, eu vou continuar. Essa é uma profissão que vai dar certo. Não continuou sendo mil maravilhas, fácil, Sim. mas eu perseverei para estar onde eu tô hoje. Tá certo. Né? E aí, depois disso, em 2023, já viu a coordenação e... Aí, como é que foi essa transformação de corretor para coordenador? Como é que foi? Na verdade, não era uma pretensão minha. Tá. Né? Foi uma indicação. Quem te indicou? A Lara. A Lara. Inclusive, eu quero agradecer ela. Né? Obrigado, Lara, por você ter visto, né, um potencial que eu não enxergava. E um determinado dia eu estava na Guarapiranga, eu tinha o costume de ajudar a equipe, né? Sim. E ela chegou e ela fala, né, que ela ficou olhando e tal. Falei, cara, esse menino aí, o Furlan serve para isso. E ela chegou do nada. Tem futuro como coordenador. E ela chegou do nada e falou, Furlan, você tem interesse em ser coordenador? Eu falei assim, quer? Ser coordenador? Eu vejo você chegando aí 8 horas da manhã, saindo 11 horas da noite. Vou nada, quero não. E ela, você tem potencial e tal. Depois ela conversou comigo, ela falou, eu acho que você tem potencial pra função e tal. Só que, tipo, ela já tinha me indicado, já tava tudo... Você foi o último a saber? Ela já tinha me indicado pro Wanderson, na época, né? E o Wanderson me ligou e falou assim, Furlan, você foi indicado, tá? Eu acho também que você tem um potencial. Você não quer aceitar o processo? E isso foi em novembro de 22. Tá. E eu tenho uma vaga ali e tal, e você quer? Eu falei assim, olha, tá bom, eu vou. Só que eu fui ingressar mesmo em março de 2023. Tá bom. Eu fiquei esperando esse limbo aí, né? Tinha uma vaga que era para sair, não saiu, precisei esperar. E ele falou assim, cara, a hora que sair, a vaga é sua. Perfeito. Fica tranquilo, né? Só que aí eu comecei, ele falou, só que continua vendendo, continua trabalhando. Exato. E aí, quando chegou no finalzinho de fevereiro, eu já falei, cara, isso não vai virar, não vai dar certo. Eu vou continuar focado mesmo e vamos embora. Vamos vender e vamos embora. E aí, no domingo dia 11, eu tava em casa. 11 de março, eu lembro até hoje, ele me ligou. E aí, tudo bem? Tudo bem? Você tá onde? Eu falei, tô em casa. Aí ele até brincou, pô, domingo em casa? Eu falei, eu tirei uma folga. Ele falou, você consegue vir conversar comigo? Eu falei, consigo. Então, amanhã eu te encontro na loja Centro, lá na loja do MAP Rio Branco. Tá bom. E a gente conversa. Eu falei, tudo bem. Bora. E aí eu fui conversar com ele na segunda. Ele falou, preciso de você na loja amanhã. Pode ser? Eu falei, já? Ele, assim. Você já entende do sistema, sabe como funciona. Eu vou te explicar algumas coisas aqui. Passei o dia com ele. Ele, amanhã, 8h30, eu preciso de você lá na loja Mário Lopes. E eu ingressei num container. Entendi. E para mim também foi um desafio, né? Que eu precisei me desafiar. Tá. Porque eu peguei uma loja que tinha 7 corretores na roleta. Então, mas só para entender, você foi ser coordenador de loja? De loja, tá. Isso, de loja. E aí eu entrei, né, na loja Mário Lopes, na época era um container. A empresa tinha comprado o terreno do Viz. Sim. Né, e falou, você vai ficar aqui, vai ter um lançamento aqui.
E vai trabalhando, né? A gente vamos ver como vai acontecendo. E eu lembro que eu peguei o container e tinha 7 corretores na roleta. Tá. E a loja tava com 3 vendas. Isso era dia 13 eu comecei. Tá. E ele falou assim, olha, essa loja tem muito tempo que não faz um número bom. Ela tem um potencial de fazer 20 vendas por mês. E agora o desafio tá com você. Sim. E aí o meu primeiro mês eu fechei com 18 vendas, né? E no meu segundo mês eu fiz 35 vendas. Quantas? 35 vendas. Olha aí. Olha aí. E aumentei a roleta. Teve uma época que a minha roleta tava com 120% a mais de corretores, porque o container não tava conseguindo manter Que show, hein? posições. Me fala, o que você fez para atrair gente desse jeito? Eu comecei a trabalhar os corretores que estavam lá. Tá. Né? E quando eu entrei, abriram uma extensão no Laguna. Na época, o 380 estava para entregar. Eles abriram um apartamento lá para os corretores trabalhar lá. Tá. E os corretores de lá começaram a vender. Então, só de Laguna, eu vendia, tipo, 10 unidades do mês desses corretores. Só que na loja eu entendi que os corretores não confiavam na coordenação, não em geral, né? Não em pessoas. Uhum. E aí Por que eu comecei... Por que não confiava? Tinha acontecido alguma coisa? Não sei o que tinha acontecido, o que aconteceu com a gestão anterior, mas eu senti isso. Tá. E aí eu comecei a puxar as pastas. Você tinha que recuperar a Tinha confiança. que recuperar. Entendi. E aí eu peguei e comecei a puxar pastas. Falei assim, olha, esse cliente fecha nesse produto, esse cliente fecha nesse produto. Tá bom. Já falou com ele, conversou com ele. Alguns recebeu de bom grado, né? E foi outros não, outros falaram, não, eu me viro, não sei o quê. Teve um que falou assim, eu me viro com o meu gerente, não preciso de ajuda e tal. Tá Amém, bom. tudo bem, vamos pra cima. E os que aceitaram, a gente começou a marcar visita na loja. Tá bom. Assim, traz esse cliente pra cá. E a maior dificuldade que eles tinham era trazer o cliente, porque a loja em si não tinha decorado. Tá, era um container Era só. um container. E aí eles falavam, pô, Furlan, mas a loja não tem decorado, como que eu vou trazer o cliente? Eu comecei a bolar uma estratégia com eles. Eu falava assim, olha, pega o cliente, traz ele aqui, pega a documentação dele, aprova. Sim. E quando ele vir fechar, você leva ele na loja para ver o decorado. Se ele fechar, tudo certo. E deu certo. Então eles começaram a trazer os clientes eram aprovados. E aí o cliente fala, mas eu quero ver o decorado. Não tem problema, eu levo você. Eu cansei de pagar Uber. Entendi. Para ir levar, na época a loja mais próxima era Guarapiranga. Tá bom. E aí os corretores levavam os clientes lá. Para ir lá ver o decorado. Exato. Com o fluxo analisado, já não gostei, vou fechar. Boa. Aí o que eu fazia? Rodava o contrato da loja e ia embora. Tá certo. E a galera começou a ver que no container estava tendo venda, começou a chamar a atenção. E aí vinha corretor, vim fazer roleta aqui, porque disseram que aqui tá tendo um lead bom, que não sei o quê. Mas na verdade era o treinamento que a gente fazia, e etc. E começou a vir, aí veio o lançamento do VIS, né? Sim. Não foi um lançamento como a gente esperava, foi um lançamento mais difícil, né? Mas a gente prosseguiu. E assim eu fui. De Mário Lopes, fui para Guarapiranga, loja Marquês, loja... E sempre bateu meta nas lojas? Como é que foi isso? No meu começo, eu bati todas as metas, inclusive no primeiro trimestre, né, que eu entrei, eu fiquei em primeiro lugar da R1, da Regional 1. Tá. E sempre peguei lojas que precisavam de algo a mais para acontecer e eu sempre fazia, né? Então, eu entreguei a loja Mário Lopes em novembro, já era a loja VIS. Tá. Fazendo 40 vendas no mês. Uau. Bom, hein? E fui para Guarapiranga. E fazia quantos? Fazia 3, você falou? Fazia 3, 7. E entregou fazendo 40? Entreguei fazendo 40 no mês. E aí foi para Guarapiranga? Fui para Guarapiranga. Na época, a Guarapiranga já estava fechando o shopping. Na época, era shopping de imóveis e virou a loja menor. Então, eu fui para lá, assumi um desafio, porque era uma loja que fazia um número gigante. Porém, eu tinha 2 lojas que tinham aberto já, que era a loja Morumbi e a loja Esfera. Então, a loja Guarapiranga, ela perdeu um pouco de força por conta de 2 lojas que... O pessoal se deslocou. Exatamente. Mas eu precisei manter, né, o número. E aí, eu fiquei lá, né, eu já não estava mais trabalhando sozinho, né? Comecei a minha primeira experiência trabalhar em 2, que era eu e a Tássia, na época. Tá bom. E aí, de lá, eu tive que ir para Marquês, que foi um outro desafio também.
Lá eu tava lá, fiquei lá, acho que de fevereiro até abril. De 24. De 24. E aí fui pra lá, fiquei lá. Na época era dividido em 2 regionais. Duas, né? R1 e R3. Desafio muito grande, uma loja muito grande, uma loja que precisava de resultado. Perfeito. E mantemos, né, o resultado da loja, né, fazia Bateram 150. as metas, tudo. Tá. Não foi muito fácil para mim, porque eu morava aqui. Nessa época eu estava enfrentando um processo muito difícil, que minha mãe estava com câncer. Uhum. Então, minha mente atravessar a cidade, exato. etc. Mas precisaram. Deu certo. Era o que tinha que ser feito e eu não podia falar não, né? E aí fui para a loja São Judas, fiquei lá também. Lancei o Nova Espraiada de lá. Tá. Né? Foi também um lançamento bem difícil, porque eu tinha 2 faixa 1 no meio. Então, deu uma apertada no negócio, mas a gente conseguiu manter o número da loja. Tá bom. Fiz um bom resultado lá também, eu acredito. E depois eu fui pro Esfera. Tá. Fiquei no Esfera com a Lara 3 meses. 3 meses. O Esfera fechou. Tá. E eu fui pro Morumbi. Tá. Aí fiquei no Morumbi de novembro do ano passado até o mês retrasado, até junho. Perfeito. E de lá vim para Sabará. Sabará. Perfeito. Fazer esse trabalho lá. Uma bela trajetória aí de resultados nas lojas, né? Sim. Você se considera um cara vitorioso? Sim, hoje sim. Dalmo, eu confesso que tudo que eu conquistei hoje foi de muito mérito de Deus, principalmente, né? De promessas que ele fez na minha vida e que foram se cumprindo. E de trabalho, né? Não foi fácil também. Nenhuma das etapas da minha vida na corretagem foi fácil, nem corretor, nem coordenador. Eu sofri um bocado também na coordenação. Certo. Né? E sempre me falava, olha, um dia vai chegar a sua hora, um dia vai chegar a sua vez. E como é que você fez para esses altos e baixos na coordenação? O que você teve que fazer para... Eu tive que manter primeiramente a minha fé naquilo que eu queria de mudança para minha vida. Tá. Eu tive que manter o equilíbrio emocional também, faz muito, muito fundamental nesse cargo. Perfeito. Porque vai ter tempos que você vai estar lá em cima voando e vai ter tempos que você também vai estar lá embaixo, com a loja menos numerosa, com uma loja mais difícil, com um número mais difícil de se conquistar. E, consequentemente, isso acaba afetando sua vida financeira também e tal. Você falou que era pastor. Como é que você é pastor? Sou. E como é que você concilia isso? Eu costumo dizer que hoje eu cuido de pessoas em 2 lugares. Tá. Eu cuido de pessoas na loja, porque também eu ajudo corretores a mudarem de vida, a O seu perfil é de ajudar, né? Isso. E também na minha vida pessoal, né? Na igreja eu ajudo também pessoas, né? No espiritual também da coisa, ministrando pessoas. Perfeito, perfeito. Então, às vezes é difícil, eu não vou mentir e falar, não, é 1000 maravilhas, não é difícil. Mas a gente tem algo que nos sustenta todos os dias, que é a graça de Deus, e isso vai nos capacitando todos os dias para seguir firme no propósito que a gente tem. Eu nunca imaginei conseguir comprar um apartamento, né? Depois, você comprou quanto tempo? Comprei um Esfera e um Nova Espraiada. Olha aí. Comprei um Esfera no final... Para quem estava na casa sogra, né? Fala aí, evolução... Isso. E aí eu entendi que dessa vez eu tinha que fazer diferente com algo que eu estava ganhando. Tá. Né? Então, às vezes eu queria pensar em abrir uma outra coisa. Eu falei, não, eu vou esperar, vou investir em algo que eu falo na mesa que dá certo. Tá certo. Então, se eu não acreditar que comprar imóvel dá certo, por que eu estou vendendo imóvel? Exato, né? exato. Então, eu comprei uma Esfera para me morar, Esfera Clube. Tá. E recentemente tive a oportunidade de pegar uma espraiada para me investir. E vamos trabalhar agora para o negócio fluir e a gente pagar tudo isso aí. Tá certo. E me fala uma coisa, o que mudou na sua vida do ponto de vista... o mundo imobiliário, o que ele mudou da sua vida pessoal, financeiro? Que transformações você sente hoje? Cara, foi uma reviravolta, assim, de verdade. Quando eu falo financeiro, eu lembro que quando eu entrei na coordenação, eu tinha uma moto e ela estava 1 ano atrasada. E eu falei, preciso quitar essa dívida. E na corretagem, às vezes eu fazia uma venda, eu tinha que pagar uma coisa aqui, uma coisa ali, e foi acabando ficando para trás.
E quando eu entrei na coordenação, meu primeiro mês que eu fiz esse número, que eu recebi um bom dinheiro, eu fui lá e quitei ela. Tá. Eu peguei um boleto no banco, fui lá, falei, olha, eu quero quitar. Olha aí. E eu fui e paguei, né? E eu nunca imaginava isso. Talvez para muitos pode ser, né? Uma coisa, mas aí você quitou uma dívida, não. Mas para mim foi muito gratificante. Com Porque certeza. eu achei que eu ia perder. Mas era a única dívida que você tinha? Não, eu tinha mais. Tinha mais. Mas era uma coisa que tirava a minha paz, porque não estava no meu nome, né? Então, uma coisa que eu tinha prezado muito é que quando eu mudasse de vida, eu ia ter tudo no meu nome. Olha aí. Né? Não por orgulho, mas por prazer de você ter algo, né? De você conquistar algo que é seu, que você não depende de um terceiro e etc. E eu lembro que eu e minha esposa, a gente gosta muito de sair. E quando eu não tinha dinheiro, a gente não saía muito. Então, quando eu tinha um dinheiro ou outro, a gente saía o quê? Nas datas comemorativas. Sim. E só. E hoje o que eu gosto muito de fazer, às vezes, vamos comentar o lugar? Vamos. Eu tenho esse recurso para ir. Não que eu esbanje dinheiro, né? Não que eu gaste muito, não. Mas é algo que eu não tinha condição de fazer. Sim. E hoje eu consigo proporcionar isso para ela. Principalmente para ela. Porque se tem uma pessoa que aguentou todos os altos e baixos na minha vida comigo, foi a Luana. Então, eu sou muito grato a Deus por poder proporcionar o que ela tem hoje. Certo. Né? Uma vida boa, um carro para dirigir, uma casa boa, né? Quiser comprar o que ela quiser, tiver dentro do nosso orçamento, ela vai e compra. Sim. E isso, para mim, o mercado imobiliário me proporciona até hoje. Tá. E eu sou muito grato por esse mercado. Entendi. Então, eu sempre falo, quem quer entrar no mercado imobiliário e acreditar que dá certo, vai para cima, que vai dar certo. Tá certo. Uma hora o negócio vai virar, uma hora você vai conseguir, né? Tá. E hoje eu sou grato também que o mercado imobiliário me proporcionou gratidão. 15 dias atrás, eu estava na loja Sabará e uma corretora chegou lá e falou, você que é o fulano, né? Eu falei assim, sou. Meio com receio, né? Eu falei, sou. E ela, eu sou grata por você. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você salvou uma venda minha. Olha aí. Você lembra? Eu falei assim, não lembro. Aí ela, eu tava no Esfera, tava difícil a venda, eu te chamei para me ajudar e você virou a cabeça da cliente e ela conseguiu comprar. Você literalmente salvou a minha venda. Então, o mundo da corretagem também te proporciona isso. Perfeito. Né? Tem coisas que não vai ser legais, tem coisas que vai ter desafios. Tá. Você não vai conseguir agradar ninguém todo o tempo. Sim, sim. Mas essas coisas que você vai juntando vai te dando a alegria de estar numa profissão que vai te levar muito adiante. Entendi. Né? E você viu muita mudança nesse mercado de quando você começou? A sua carreira é recente, né? Mas você foi corretor, coordenador, então, quer dizer, você teve uma construção na carreira. Você viu muita diferença? Sim. Principalmente, eu acho muito exorbitante o crescimento que a Plano teve nesse tempo. Quando eu entrei na Plano, a gente tinha um ticket médio de produtos de 189 mil, 2 dormitórios. Eu lembro que eu vendi o Edvar Camilo por 156 mil, 2 dormitórios. Tá. E a evolução do mercado imobiliário nesse tempo foi uma evolução muito rápida, um crescimento fora da curva, mas que eu vejo a Plano com uma rentabilidade nesse crescimento muito positiva. Certo. Uma empresa que consegue atender todos os públicos e consegue também ajudar muita gente a realizar o sonho da casa própria. Entendi. Então, o mercado imobiliário ele teve realmente um boom, principalmente o Minha Casa Minha Vida, né? Faixa de renda, financiamento, isso, aquilo. Sim. E todas as vezes que vem essas novidades, a gente, como coordenação, a gente tem que trazer para o lado positivo. Tá. E às vezes vem um corretor e diz, não, mas isso aqui não vai dar certo. Não, calma, mas por esse lado aqui dá certo. Tá. Esse cliente não vai mudar nada para ele, mas esse aqui, aquele outro vai mudar, vai fazer, vai acontecer. Então, eu entendo que o mercado imobiliário, ele cresce constantemente, está crescendo, está em alta, né? E, consequentemente, as construtoras que estão conseguindo crescer junto com ele estão voando aí, né? Tá certo. São empresas que são sérias, que vão conseguir suportar esse crescimento e caminhar junto com ele. Você enxerga seu papel hoje
Qual a importância do seu papel hoje na loja? Como é que você se vê hoje na loja? Qual a tua importância? Eu me vejo hoje num cara que é ajudador, né? O papel do gestor de loja não é só abrir loja e fechar loja. Claro. Né? O papel do gestor de loja é cuidar das pessoas que estão na loja dele. Seja elas faxina, recepcionista, controlador de acesso e os corretores, gerentes, diretores, etc. Todo mundo que vai para essas lojas. A gente preza muito que essas pessoas sejam bem tratadas, bem acolhidas e ajudadas também. Eu costumo dizer que o papel do gestor de loja na negociação é trazer a negociação de volta para o corretor. Okay. Porque se eu pego a negociação e trago para mim, a confiança que o cliente vai ter em mim, não no corretor. O cara que trabalhou o cliente, o cara que trouxe o cliente para a loja, o cara que investiu o anúncio. Então, o meu papel é ganhar essa negociação para ele de volta. Uhum. Então, eu sento na mesa e eu sempre falo, aqui nós temos 3 sonhos em jogo. Os meus, os do corretor e o do cliente. Se eu consigo realizar o do cliente, automaticamente o do corretor e o do meu está garantido. Então, o papel do gestor de loja é fundamental, tanto na venda, quanto também no tratamento de pessoas. Tá porque certo. ali você desenvolve pessoas também certo. com aquilo que você aprendeu, com aquilo que você viveu, a sua vivência, né? Eu conversei com um corretor essa semana e ele falou assim, cara, eu preciso aprender a fazer fechamento. Eu falei, sabe como você vai aprender? Fazendo. Tá certo. Ele, não, mas eu preciso de ajuda. Eu falei, se eu te ajudar todas as vezes, você não vai aprender. Você vai ficar dependente de mim. Então, às vezes, fulano não quer me ajudar. Não é isso. É que eu quero que você cresça. Se desenvolva. Você se desenvolva. E eu falei para ele, olha, o processo da negociação é esse. Tenta fazer. Se você vê que vai dar alguma coisa errada, chama a gente que a gente te ajuda. Claro. Mas tenta fazer. Claro. E hoje eu cheguei de manhã, ele estava fazendo um fechamento sozinho. E aí ele me chamou e falou, só preciso que você oficialize e mande para a esteira para eu emitir um contrato. Tá bom. E aí eu peguei e falei, tá vendo que você consegue? Entendi. E aí ele, cara, obrigado por você ter acreditado em mim, por você ter acreditado que eu conseguiria. Eu falei assim, se a gente não acreditar que tá aqui no dia a dia com você, quem mais vai acreditar? Tá certo, tá certo. Então, a gente faz, eu acho que o papel do gestor de loja é esse. Tá certo. Fulano, a gente está começando a caminhar para o final do nosso podcast. E nessa hora desse papo todo que a gente refletiu aqui, parece que você faça um pensamento final sobre o fulano, o jeito que você enxerga, agradecimento das pessoas que abriram portas e que te ajudaram, a família, a câmera é sua, mandar um abraço, beijo, o que você achar interessante. Perfeito, tá obrigado. Bom? Bom, pessoal, primeiramente eu quero dizer para você, corretor, até mesmo você, gerente, que está aí no plantão todo dia, a vida é uma semeadura. Então, todos os dias, plantando de pouco em pouco, uma hora você vai colher frutos. E esses frutos vão mudar a sua vida, conforme muda a vida de tanta gente na corretagem, na Plano e Plano. Então, eu acredito que se você fizer um pouco de cada coisa todos os dias, lá na frente você vai colher grandes coisas, você vai ver que estar junto, estar fazendo, uma hora a coisa acontece. Tenha fé e acredite que vai dar certo. Em agradecimento, quero agradecer primeiramente a Deus por me manter vivo, de pé até hoje. Sem Ele eu não seria nada, né? Quero agradecer a minha esposa, Luana. Amor, te amo muito. Obrigado por acreditar em mim até aqui. Quero agradecer meus familiares, né? E quero agradecer as pessoas que abriram portas para mim aqui na Plano e Plano. Primeiramente aí o Oswaldo, a Carolina, que me chamaram para a corretagem, que insistiram para mim ver que o mercado imobiliário é outra coisa do que eu pré-julgava, né? Quero agradecer a Lara por ter enxergado o meu potencial para mim poder ingressar na coordenação. Eu sou muito grato por tudo que ela me ensina até hoje. A gente aprende um com o outro, trabalhando junto. E quero agradecer também todo o comercial da Regional 1 por ter me acolhido, né? Hoje o Furlanzinho aí é o que é porque vocês acreditaram. Obrigado por tudo. Quero agradecer o Wanderson, meu diretor de loja, por ter acreditado também, né? E todo mundo da Plano e Plano, no geral, um abraço para todos. E tamo junto, a gente se vê no plantão. Muito bom, obrigado, Fulano. De nada. E para você que assistiu esse podcast, eu vou destacar aqui o Fulano, né? O rapaz que era padeiro, que teve pastelaria,
que abriu um negócio e fechou, que teve que se reinventar várias vezes, que não teve medo de mudar e que hoje se especializou em ajudar pessoas e, segundo as palavras dele, precisa realizar 3 sonhos. O do cliente, o do corretor e o do gestor de loja, que é o dele também. E quando ele consegue realizar esse sonho, ele fica feliz e todo mundo fica feliz. E você também pense nisso. Se você consegue realizar sonhos, você deixa todo mundo feliz. Se gostou, compartilha, curte. Esse é um podcast feito para inspirar, como histórias como essa. Valeu, até a próxima.